paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus, vamos para mais um dia, contar com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco e tem vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra aqui, em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Texto base aqui, em nome de Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 17, tá? Esse é o texto base em diante aqui, tá? Lucas 10, 17 em diante. Vamos aqui, que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Então, presta atenção. Qual o contexto que nós vamos entrar aqui, o que Jesus vai falar, ó, os discípulos, eles estão, os 72 discípulos voltaram e contaram o que aconteceu, eles ficaram felizes, ó Jesus, nós falamos no teu nome, os demônios se sujeitaram, as coisas aconteceu, uma coisa extraordinária, ficaram tudo felizes, né? A gente ora, em nome de Jesus, as coisas acontecem. Irmão, presta bem atenção. Tem um segredinho, um segredo não, já está revelado, mas o que nós precisamos prestar atenção? O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome, ó. Então, eles estão usando o nome de Jesus e está acontecendo movimento, as coisas estão acontecendo e os demônios estão se sujeitando e tal. Olha só, presta bem atenção. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai-vos, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Primeira parte da história, irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? O que Jesus viu? Eu vi Satanás caindo como um raio. Irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Jesus estava no céu, viu Satanás caindo, porque, né? Se já tinha acontecido toda a maldade no mundo. Então, irmão, presta bem atenção. Só um aspas aqui. O que nós precisamos entender? Querido, Deus já nos deu autoridade contra o mal, contra principado, contra potestade. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos clamar, o mal vai embora. O que Jesus falou? Ao que revelou Jesus, eu vi Satanás caindo como um raio, como um relâmpago. Atentai-vos, fique esperto. O que nós precisamos entender? Que nós estamos no mundo e travamos batalha, os discípulos voltaram falando: ó Jesus, no teu nome os demônios estão se sujeitando, a gente está orando, eles estão indo embora, no teu nome, irmão, no nome de Jesus. Então o que eu preciso entender? Usa o nome de Jesus nessa situação, se fortaleça em Deus, declara a palavra de Deus aí em nome de Jesus, que as coisas vão acontecer e nós vamos ver as manifestações de Deus em nome de Jesus. Olha só, acompanha aqui comigo, o que Deus está falando, o que Jesus está falando. Ao que revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, fique atento, fique esperto. Eu vos tenho, aí entra outra história, entra outra parte. Eu vos tenho dado a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim
como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Olha só, presta bem atenção. Houve uma vez que uma pessoa estava numa empresa e era duas pessoas, dois cristãos. E eles estavam trabalhando numa empresa e os dois cristãos, eles não estavam se entendendo, certo? Não estavam se entendendo e tal, e aquela coisa toda, e esse negócio, e eles não estavam se entendendo e gerando conflito, né? Um estava como autoridade maior e o outro como não era autoridade, mas estava debaixo da autoridade do outro, certo? E eles não estavam se entendendo. Irmãos, o que profissionalmente, tá? Eu tô falando autoridade profissional. Vamos supor, um era o operador da máquina, outro era o meio oficial. E eles não estavam se entendendo, certo? Aí aquele que era meio oficial foi lá atrás da máquina e orou, Deus. E orou, falou, Deus, nós não estamos se entendendo. Se eu tiver que sair dessa máquina e ir para outra máquina, o Senhor prepara, mas que aconteça tudo em paz, nós somos o teu servo e dependemos de ti. E aí, no final da oração, ele disse assim: mas se tem alguma força do inimigo, sai, some e desaparece agora em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Quando ele chegou lá na frente da máquina, houve uma paz tão grande e ele passou a se entender com aquele outro irmão, né, que era o operador da máquina, e até criaram até uma certa amizade. O que nós precisamos entender? Houve uma oração, mandou o mal embora e a coisa aconteceu. Querido, Deus já nos deu autoridade. Diante das situações, das condições, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará mal algum. Já entendeu? Então Jesus já nos deu autoridade. O que nós precisamos entender? Agora, versículo 20. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Começamos no 17. E vamos concluir esse assunto. Contudo, regozijai-vos, não apenas, vocês ficam alegres, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito no céu. Irmão, presta bem atenção. Deus nos dá autoridade. Deus nos dá uma palavra para nós compartilharmos com os nossos irmãos. E os irmãos ficam cheios da presença de Deus e sabe que é Deus que está falando. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho a carta verde de Deus? Não. Isso quer dizer que o reino de Deus está sendo manifesto e as coisas estão acontecendo. Mas Deus tem algo. Você não fica alegre por isso, não, só por isso. Não é isso que está falando? Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque vossos nomes está escrito no céu. A alegria maior é o nosso nome está no céu. Deus já nos deu autoridade em nome de manda embora esse mal aí que vai sair em nome de Jesus. Combate contra essa situação porque Deus nos dá autoridade, nada vos fará dano algum. É isso que ele disse aqui agora? Agora, o que ele está dizendo aqui? Não fica alegre só com isso, não. Se alegra mais ainda, porque o seu nome está escrito no céu. Irmão, a nossa alegria maior é morar com Deus. O nosso nome está escrito nos céus, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu. Presta atenção no contexto aqui. O que eu quero falar do nosso nome está escrito no céu. Deus já nos deu autoridade. Mas presta atenção aqui. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. Eis que tem outra versão que vai falar assim: eis que Satanás já vos pediu para cirandar como trigo. Irmão, presta bem atenção. Agora vamos entender o contexto aqui.
Autorização para vos peneirar. Ó, já viu lá como é que é o trigo peneirado? Chacoalha na peneira lá para um lado e para cima, para um lado para o outro, joga para cima, a palha vai embora e é isso. Olha só. E eu, entretanto, Jesus falando, eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, ó, olha só. Lembra aquele que está em pé, cuide que não caia? Aquele que cuida estar em pé, cuida, acha. Ó, né? 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha só. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não te esgote. Então, Jesus está clamando por Pedro, pela nossa vida. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus, predisse, ó, falou uma revelação. Predisse, né? Disse alguma coisa antecipadamente, né? Antes, né? É, pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negará que me conhece. Irmão, aonde que entrou? Na outra versão vai falar que Satanás vos pediu para se andar. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que nós precisamos nos alegrar? Com o nosso nome estando no céu. O que eu preciso entender? Ó, Satanás vos pediu para se andar, para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Tu, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Irmão, Jesus conhece a minha, a sua estrutura. Que nós precisamos? Aí Jesus fala, ó, ainda hoje você vai me negar. Irmão, Pedro negou Jesus, nós sabemos que ele negou, e ele foi chorar por causa daquela situação, porque ele lembrou das palavras de Jesus, o que Jesus tinha dito. Só que ele falou assim: Senhor, eu estou pronto. Irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Satanás, o que fala nessa versão aqui? Recebeu autorização. Recebeu autorização. O que é isso? Jesus predisse para ele: antes que passe hoje, você vai me negar. Irmão, o que é isso? Que a negação é o quê? Ó, você estava com ele lá. Né? Mais para frente nós vamos. Tem essa palavra aqui, esse versículo que fala: ó, tu conhece? Não, eu não conheço, estou dizendo que eu não conheço e tal. Pedro mentiu. Entrou uma autorização, uma legalidade. Em nome de Jesus, quebre toda a legalidade. Como? Confessando ao Senhor em nome de Jesus. O que ele falou? Oh, os demônios se sujeitam e tal. Não fica feliz só com isso, não. Fica feliz além disso, mas que o seu nome está escrito no céu. Aí Jesus fala: Pedro, o Satanás vos recebeu autorização. Irmão, quebra toda a autorização do diabo na tua vida agora em nome de Jesus. Como? Senhor, eu errei aqui. Pai, foi eu que fala exatamente o que aconteceu. Em nome de Jesus, restaure a comunhão, não deixe que o diabo tente peneirar a tua vida. Aí Jesus fala: Pedro, quando você se converter, você fortalece os teus irmãos. Irmão, Jesus já sabia o que ia acontecer e Satanás tinha recebido autorização. O que é isso? É uma legalidade que eu e você dá. Às vezes, meu irmão, eu não ofendi. Eu não falei nada, mas eu tô ali com a mágoa no coração. Não deixa, não dá lugar pro diabo, não. Em nome de Jesus. O que ele está falando? O mais importante é o nosso nome tá escrito no livro da vida. Está escrito no céu. Não foi isso que Jesus acabou de falar? Aí o Pedro fala: não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até na morte. E ele nega Jesus. O que nós precisamos entender? Ó, tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, às vezes nós já vencemos essa batalha, mas tem outra que nós precisamos vencer. Não dá brecha para o diabo, não. Não dá autorização para o diabo, não, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Aí a gente vamos pular aqui.
Aí, contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes negará que me conhece, irmão. Jesus estava falando para o Pedro, porque ele sabia da estrutura do Pedro. Lembra quando a gente lê Salmo, que ele conhece a nossa estrutura? Lembra-se de que somos pó e se internece por nós. Deus dá sempre, com aprovação, trará o livramento. Irmão, não dá legalidade para o diabo, não. Não dá autorização. Não é isso que a palavra está falando? Recebeu autorização. Autorização do quê? Como? É pecado. Ô, irmão, às vezes nós estamos pensando assim: ah, irmão, eu não estou adulterando, eu não estou fornicando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo tal coisa, mas às vezes a gente está prendendo alguém no nosso coração. Tira isso daí. Não dá lugar para o diabo tentar peneirar a nossa vida, não. Ou o que é outra situação? Ó, fiz aquilo, não fiz aquilo. Não, fala a verdade em nome de Jesus. Deus dá sabedoria para resolver as coisas, mas não dê autorização para o diabo peneirar a tua vida. Deus já nos deu autoridade contra o mal, contra toda situação contrária. Ó, 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Irmão, Deus tem uma direção, um regulamento para nós. Não dê autorização para o diabo diante de nenhuma situação. Mas eu errei aqui nessa situação. Vai lá, conserta, acerta, não deixa, não dá autorização para o diabo. Às vezes o diabo quer peneirar a nossa vida. Irmão, vamos falar sinceramente, a gente vai para o céu, a gente vai morar com Deus. E ele não tem, eu não vou ser salvo por mim mesmo, eu vou ser salvo por Jesus. É Ele que me salva. E eu preciso agradar o meu Senhor, correr a corrida de maneira que eu possa alcançar, militar legitimamente, não envolver com os negócios dessa vida. Olha só. Ele fala assim: estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deixa para resolver isso para depois, não. Ó, o sol se pôs, ó, outro dia, agora já era, já não dá mais para resolver. Tem ocasiões que não dá para resolver. E Deus tem misericórdia da nossa vida. Mas aquilo que está no nosso alcance, vamos lá, não dá lugar para o diabo, não. Aí ele fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Isso quer dizer o quê? Não é só raiva. Às vezes é mágoa. Às vezes é mágoa, tá com mágoa lá. Não deis lugar, não dá lugar para o diabo, não, em nome de Jesus. Vamos orar? Você recebeu a palavra? Vamos orar agora? Jesus querido, Deus maravilhoso, Pai. Oh Deus, o Senhor falou que nos dá autoridade contra serpentes e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vai nos fazer mal algum. Senhor, nos dá graça, Pai, para receber essa autoridade, Pai. E, Senhor, nos gera temor no nosso coração, Pai, diante de cada situação, para que nós possamos estar com a vida na Tua presença, Deus. Oh Deus, que nós não venhamos dar lugar para o diabo diante de cada situação, mas nos fortalece com a Tua presença, a Tua graça, nos fortalece com a Tua unção e com a tua misericórdia, em nome de Jesus, Deus querido. Deus maravilhoso, estende as tuas mãos sobre nós e nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, cobre a nossa vida com o teu poder, a tua graça, e nos fortalece em nome de Jesus. Quebra toda a articulação do inferno, Deus. Oh Pai, nós colocamos a nossa vida na tua presença e nós confessamos, perdoa-nos de nossas atitudes, pensamentos, ações, atitudes, nos guarda, Deus, em nome de Jesus, que não haja brecha, que não haja autorização para que o diabo venha tentar peneirar a nossa vida, mas nos guarda com o teu sangue, nos cobre com o teu sangue, em nome de Jesus, e nos fortalece na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, fortalece com o teu poder, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.